Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Ainda tem glória a Deus aí? Dá para ir até meia-noite ou não? Vai ficar só você aí. Estou brincando. Pastor Ari, muito obrigado pelo convite, pela franquia. Obrigado aos pastores do CBJ, na pessoa do pastor Anderson, o pastor Samuel, que foi a pessoa que estava lá relacionando comigo, aos obreiros da igreja, aos pastores. Deus em Cristo vos abençoe. Nós estamos aí às vésperas de celebrar a Páscoa. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali adorar, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Diga glória a Deus. Toma seu assento dando aleluia. Eu quero que você me dê a sua atenção para eu compartilhar rapidamente, de uma forma bem sucinta, esse texto que vai provavelmente se identificar com você em alguma das suas nuances. Esse texto tem como bojo o sacrifício de Abraão, um pedido que Deus havia feito a Abraão para a entrega do seu filho, e se tornou isso um marco na história de Abraão. Na verdade, a vida de Abraão, ela tem Irmãos, perdoa interromper, fecha essa porta aí, por favor, deixa sair só lá por trás, lá, que aí não incomoda o pregador. Desculpa, pastor, só esse incômodo, viu? Vamos lá. A vida de Abraão, ela tem 2 pontos que são cruciais. Na verdade, ele é uma pessoa antes do capítulo 22 e outra pessoa na questão teológica depois do capítulo 22. Mas na verdade, existem 2 outros pontos da trajetória de Abraão que me chamam muita atenção, que me encantam. O primeiro é o seu chamado. Deus encontra Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis e faz a ele um chamado, mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir a um lugar para onde Deus o levaria. A carta aos Hebreus vai dizer que Abraão saiu sem saber para onde ele ia, mas mesmo assim obedeceu à voz do Senhor. Isso nos dá um entendimento, pelo menos, de 2 coisas. Primeiro, Deus sempre vai chamar pessoas comuns para propósitos extraordinários. Abraão não era conhecido até então, antes do chamado, mas depois do chamado ele passou a ser conhecido, principalmente por nós que somos biblicistas. No contexto do chamado de Abraão, eu gostaria de confortar o seu coração, que o chamado que repercute no coração da gente, nem sempre Deus vai nos dar o destino, porque o destino para a gente não interessa tanto com quem nós estamos andando.
Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele tinha certeza de com quem ele estava andando e caminhando. Por isso, eu preciso fazer com que você entenda que Deus não chama pessoas perfeitas, Deus chama pessoas obedientes. A obediência é o maior marco de quem é chamado, porque o ministério não é medido por resultado, o ministério é medido por obediência. O Senhor confrontou Saul, dizendo no 1 Samuel capítulo 15, que ele deseja obediência e não sacrifício, porque eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus chamou Abraão, porque existem ambientes que não nos cabem mais. Eu te dou uma proposta, porque quando Deus te chama de um ponto A para o ponto B, é porque o ponto A não te cabe mais. Existem ambientes que não te cabem, então nós não podemos retornar para lugares que Deus nos tirou. Não tenha saudade de ambientes que Deus te tirou. Não tenha saudade de pessoas que Deus tirou de você. Não tenha vontade de retornar para os ambientes que, na verdade, se você voltar, você não vai encontrar os ambientes da mesma forma que você saiu. As pessoas não vão te amar mais, elas vão te tolerar. As pessoas não vão te abraçar, elas vão te rejeitar. Então o caminho de Deus é um caminho de ida e não de volta. A segunda coisa é no capítulo 15, que Deus vai tratar de Abraão dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Se no capítulo 12 Deus está tratando de Abraão na sua obediência, no contexto da sua fidelidade, Deus está tratando do seu passado, mas no capítulo 15 Deus está tratando do seu presente. Anda na minha presença e ser perfeito. Na verdade, existem 2 dias na vida que nós nunca vamos poder fazer nada para Deus. Nós não podemos fazer nada para o Senhor no dia de ontem, porque já passou, e no dia do amanhã, porque não existe. Então qual é a única vez que Deus quer aceitar alguma coisa da gente? É o hoje. O hoje se chama presente. Presente é tão magnífico que Jesus vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque basta cada dia seu mal. Tudo o que eu preciso fazer para Deus está inserido no hoje. Quer adorar? Adora hoje. Quer levantar a mão? Levanta hoje. Quer perdoar? Perdoa hoje. Deus às vezes está chateado com a nossa ladainha de promessas de que a gente vai fazer alguma coisa quando a gente não faz, porque Deus respeita mais as nossas ações do que as nossas palavras. Uma outra coisa é o capítulo 22, é aqui o que presto. Eu queria muito a sua atenção. No capítulo 2 agora, aliás, capítulo 22, Deus vai exigir a Abraão que entregue o seu filho. Na verdade, desde o capítulo de número 12 até o capítulo 22, Abraão está se relacionando com Deus que dá. Deus faz promessa, Deus dá a ele um filho, ele se precipita e tem um outro filho, se chama Ismael. Abraão vai fazer festa, vai fazer banquete, mas agora no capítulo 22, Deus está exigindo a Abraão que lhe entregue o seu filho. Só que essa entrega aqui, na verdade, é uma entrega sacrificial, porque o texto vai dizer que o Senhor vai dizer: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Esse pedido de Deus tem pelo menos 2 vertentes. Primeiro, Deus nunca vai nos pedir aquilo que Ele não tenha nos dado. Segundo, é a partir do capítulo 22 que Abraão vai ser considerado o pai da fé. Pastor, por que a partir do capítulo 22? Porque na verdade a carta aos Romanos vai dizer que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Se você for ler no capítulo, se você for ler em Hebreus capítulo 11, você vai perceber que quando trata da historicidade de Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão acreditava que Deus poderia dos mortos ressuscitar a sua promessa. Então aqui nos dá um entendimento de que a fé não é fé quando se vence, a fé é fé quando se perde. Porque existem coisas que para você vencer, nem fé você precisa ter, você precisa nem ser crente. Agora, para perder e não se perder, como disse o livro, aí você precisa ter fé. Existem pessoas aqui que perderam muita coisa na vida, mas não se perderam daquele que um dia o encontrou. Existem pessoas que estão debaixo da ladeira de fracassos, mas não são considerados fracassados, porque a fé ativa de uma forma agressiva quando você perde e não quando você ganha. Por isso eu estou aqui te convidando a raciocinar acerca da sua fé. Pastor, mas eu perdi o emprego, mas não perdeu a fé. Pastor, mas eu perdi um amigo, mas não perdeu a fé. Pastor, mas eu perdi a casa, eu perdi o meu carro, mas não perdeu a fé. Você não perdeu nada, porque as coisas não podem ativar a sua fé, mas a sua fé pode atrair
sair as coisas. Então aqui existe um parâmetro de que Deus está exigindo de Abraão aquilo que ele amava, porque quando Deus pede, ele pede o que nós amamos, não o que nós odiamos. Segunda coisa, Deus está pedindo a Abraão o seu único filho. Deus quer exclusividade. Deus não queria Ismael, Deus queria Isaac, porque o Isaac é o filho da promessa. Uma outra coisa é que Deus está exigindo de Abraão o que era dele: me dá o teu filho. Então Deus não quer de nós aquilo que é dos outros, Deus quer o que é seu. Então Deus quer o que é seu, Deus quer o que você ama, e Deus quer o que é único. Deus exige de nós exclusividade. Só que existe uma coisa aqui que é muito bacana da gente entender. Abraão está considerando agora o pedido de Deus em um culto de sacrifício. Na verdade é um culto de adoração. Só que essa nuance de Abraão, esse devaneio de Abraão, nos faz entender uma grande verdade. A verdade é que Abraão, ele está decidido a obedecer a Deus, custe o que custar, debaixo de qualquer circunstância. Por isso, quando a Bíblia começa dizendo no capítulo 22, versículo 1, que aconteceu depois dessas coisas, sorria, porque depois dessas coisas é que na verdade Abraão até o capítulo 22 era um camarada de sacrifício, era um homem que fazia altares, era uma pessoa que se dedicava veementemente ao Senhor. Mas no capítulo 21 você vai ver Abraão fazendo festa para desmamar o seu filho mais velho, Ismael. Então Deus está exigindo que Abraão volte a ser quem ele era. Quando Deus usa Moisés para dizer, e aconteceu depois dessas coisas, é que Deus está dizendo a Abraão: eu quero que você volte a trocar as festas pelos altares. Nós estamos vivendo uma geração que vive muito de festa e festa, mas não de altar em altar. É por isso que em alguns lugares não tem fogo, não tem batismo, não tem glória, não tem aleluia, não tem milagre, não tem céus abertos, porque a gente vive de festa em festa. Só que Deus está exigindo na minha e da sua geração que nós voltemos a reconstruir os nossos altares. Altar no latim é lugar de morte, é lugar de entrega. Quando você vem para um ambiente de altar, você está disposto, como disse o Lincoln, a morrer para a sua vida e viver a vida de Deus. Então Deus está exigindo, e essa forma aqui é uma forma sacrificial. Deus não quer o que você odeia, Deus quer o que você ama. Por isso o nome do sacrifício de Abraão se chama Isaac. Qual é o nome do sacrifício? Grita, diga Isaac. O que significa o nome Isaac? Riso. Então às vezes Deus quer que você agrade a Ele chorando para que Ele sorria. Deus toma o nosso riso para que Ele seja agradado de si mesmo. Por isso que culto de crente pentecostal não é o culto que você dá gargalhada, é o culto que você se quebranta, é o culto que você chora, é o culto que você se derrama, é o culto que você está disposto a entregar aquilo que é de melhor a Deus. Só que aqui é o seguinte: Deus não vai só exigir de Abraão um grande sacrifício, que era o seu filho. Deus vai mostrar para Abraão aonde é que seria esse culto. Diga comigo: esse culto vai ser realizado no Monte Moriá, nas penínsulas do Moriá. Abraão vai subir. Só que aqui a gente vai começar a aprender algumas coisas. Abraão entende que o culto tem que ser em cima e não embaixo, porque culto que Deus aceita é um culto não superficial, mas é um culto que a gente celebra ele nas alturas, em cima. Por isso essa lição é o seguinte: Deus sempre vai nos confrontar com uma ordem difícil de ser obedecida, porque obedecer a Deus a gente não obedece sorrindo. Na maioria das vezes a gente faz o que não gosta para agradar quem Deus é. Por isso a obediência tem que ser irrestrita, sem nenhum tipo de questionamento. Essa lição é que a subida começa através de uma ordem. Deus não pede nada simples para a gente, Ele sempre vai tocar naquilo que nós mais amamos, porque as maiores subidas da fé começam quando Deus confronta os nossos afetos. Você está disposto a subir mesmo que você tenha que renunciar ao seu namoro? Você está disposto a subir mesmo que você tenha que renunciar ao seu relacionamento? Você está disposto a subir mesmo você tendo que renunciar aos seus projetos, os seus sonhos? Porque a subida não requer de você força, a subida requer da gente renúncia, a subida requer da gente perda. Você está disposto a subir? Então você sempre vai entender que Deus nunca vai nos provar para nos destruir, mas vai provar para mudar o nível da nossa fé. Essa fé mimada que a gente tem não é a fé que Deus deseja da gente. Essa fé que você dá grito de glória a Deus aqui e depois fica entristecido porque alguém se levantou com você, não, isso não é a fé que Deus exige de você. A fé se torna agressiva todas as vezes que ela anda no contraditório. Quanto mais a tua vida for difícil, melhor vai ser para a sua fé. Agora depende de você. Se
se você vai continuar com a carinha de boneco reborn, achando que todo mundo tem que ter pena de você, ou se você vai levantar a cabeça e dizendo: Deus está amadurecendo a minha fé. E acredite, calma aí, não dá glória a Deus não. Pastor, como é que Deus amadurece a fé? É porque a fé, ela é evolutiva. Jesus considera a fé como um grão de mostarda, mas se plantado se torna a maior das hortaliças. Então a fé começa como uma semente, mas ela tem que ser plantada. É por isso que você está sendo confrontado na vida, porque a igreja não é um berçário, a igreja é a escola de profetas, a igreja é o lugar da nossa transformação. Por isso você está sendo confrontado: pastor, mas está tudo difícil para mim. Não está, você está vivendo o melhor momento da tua vida, porque enquanto as portas estão fechadas na terra, a porta do céu continua aberta. Você está orando mais, você está buscando mais, até batizado com o Espírito Santo você já foi. E duvido que se você não tivesse com dificuldade, nem nesse seminário você estaria. Deveria estar na praia, em Copacabana, deveria estar em Guarapari, você deveria estar em qualquer outro lugar, mas a luta e a tua necessidade te atraiu até aqui em fé, para que você entenda que você não precisa daquilo que você veio pedir, você precisa daquilo que Deus é. A presença de Deus é que supre as nossas carências. Dê um grito de glória a Deus. Agora olha para mim, essa subida, ela não é só debaixo de uma ordem. A Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada. Olha para o teu irmão e diga assim: eu preciso acordar de madrugada. Pastor, por quê? Porque todos os que querem subir precisam se antecipar aos que estão dormindo. Porque quem se adianta governa. Por que a nossa geração é a geração que superlota culto de campanha e esvazia cultos de ensino? Porque não quer acordar de madrugada. Vocês estão aí ou não, gente? A Bíblia diz que o Senhor disse: os que de madrugada me buscam, me acharão. Acabou essa nuance de madrugada. Eu vou dizer o porquê. Não é que a gente não tem tempo, é que a gente não tem prioridade. Porque tempo para ficar no TikTok deslizando o rio você tem. Tempo para ficar no Instagram você tem. Tempo para jogar GTA e Free Fire você tem. Agora Deus está exigindo o seu tempo de joelho, seu tempo na madrugada. Dá um toque nesse irmão, diga: madrugada. Fala para ele: madrugada. Grita, diga: madrugada. Não é só para ficar acordado. Pergunte: pregador, é para quê? Grita: racha a lenha. Toca no teu irmão, diga: racha a lenha. Eles nunca vão respeitar os teus resultados, porque eles não estavam de madrugada quando você rachava a lenha. Porque lenha não se racha no púlpito, lenha se racha no quarto secreto. Vocês estão vivos ou não? Vocês estão aí ou não? É por isso que você não pega fogo. É por isso que você não fala em línguas. É por isso que você não tem visão. É por isso que não tem revelação. Porque não tem lenha rachada. Agora quem está rachando lenha já viu Deus. Quem está rachando, racha lenha. Pastor, o que significa rachar lenha? Olha para mim. É perder tempo com aquilo que você acredita. Porque as pessoas não acreditam no que você fala, elas acreditam naquilo que você se envolve. Racha a lenha. E o texto diz que ele racha a lenha. Vai tomar consigo 2 moços, Isaac, seu filho, e vai levar até o lugar onde Deus o mostrara. Ao terceiro dia, diga comigo: terceiro dia. Dá um toque no sermão, diga: não foi só uma noite. Diga: a subida exige 3 dias. Diga: 3 dias. Mais alto, diga: 3 dias. Olha para esse irmão, diga: gasta tempo mesmo. Não tira seu foco. Não perca a sua visão. Gasta tempo. 3 dias, 5 dias, 6 dias, 1 mês, 1 semana, 3 meses, 3 anos. Gasta tempo. Porque quanto mais tempo você gasta no que você acredita, mais valor você dá naquilo que você recebe. Gasta tempo. Eu não vou abrir mão. Nem Satanás me tira. Ninguém me tira desse casamento. Ninguém me tira dessa igreja. Porque eu gastei tempo. Ninguém vai me tirar. Agora, segura. O diabo sabe que você tolera muitas coisas e resiste outras tantas. Por isso a estratégia de Satanás é a mesma estratégia do livro do Êxodo, capítulo 1. O povo está crescendo,
E como o pecado já não influencia o povo, porque eles são escravos, o diabo coloca mais trabalho. Porque na verdade ali, no capítulo 1 do Êxodo, o diabo não quer tirar eles da escravidão. O diabo quer fazer com que eles trabalhem gastando tempo com aquilo que não é propósito. E acredite, para Satanás tirar você do projeto, é só plantar do teu lado alguém que está fazendo você gastar tempo. Você sabe que isso não vai dar em nada, mas tu é tão carente emocional que você até finge que gosta. Porque a carência que você tem é do tamanho do Deus que você não quer. Porque se Sansão entendesse que ele precisava de Deus, não de um beijo na boca, ele não tinha entregado a mente para Dalila. Bate na mão de alguém e diga: não deixa ninguém ter acesso à tua mente. Quando você estiver carente emocionalmente, vai rachar lenha. Quando você estiver com dificuldade de raciocínio, vai rachar lenha. Vai orar, bota a tua boca no pó, vai orar. Gasta 3 dias. Uma outra coisa, e é rápido, é dinâmico. Uma outra coisa é que Abraão vai ver o lugar de longe. E no verso 5, ele vai dizer 2 coisas que se eternizam no coração da gente que prega. Primeiro, ele pega os moços que começaram com ele e diz aos moços: ficai-vos aqui com o jumento. Diga ó. Mais alto, diga ó. Porque tem gente que serve para começar, mas não presta para terminar. E não fique assustado se de hoje para amanhã alguém que você procura com necessidade te bloquear no WhatsApp. Porque até prestou para começar, mas não serve para terminar. Tem gente que vai ficar no meio do caminho. Você é maduro para ouvir isso? Não fique tentando colocar mais na sua vida quem Deus já arrancou ela de lá. Obrigado, aqui, eu vou ver aqui. Não traga de volta para a sua vida quem Deus já te livrou. Porque o diabo está plantando gente para fazer você gastar tempo. Abraão entendeu isso, que tem gente boa para começar, mas se ficar, vira pedra de tropeço. Sorria. Quando a palavra inimizade aparece na Bíblia, ela não aparece na boca do diabo, ela aparece na boca de Deus. E porém inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então existem confusões que não é o diabo, é Deus. Porque se ele não te tira por bem, ele vai te arrancar. Se não te arranca por bem, te tira por mal. Então essa confusão não é feitiçaria, é Deus dizendo: o tempo acabou. Mas aí fica você todo meloso: não posso não, pastor. Só que depois desse relacionamento você esfriou na sua vida com Deus. Depois começou a flertar no WhatsApp, nem oração você tem mais. Você fica preocupado mais se o pontinho vai ficar azul na mensagem que você mandou, do que se o Espírito Santo vai descer para te renovar. Você está tão perturbado, precisando de uma resposta acerca de alguém que você deixou do lugar de onde você veio, do que do Espírito que está aqui querendo te encher. Era para dar glória a Deus, mas acho que vocês não estão mais aqui mais. Mas eu quero te informar isso aqui. Toda subida vai exigir da gente o entendimento de que nem todos vão poder subir com a gente. Servos são leais e são fiéis, mas não são leais, fica no pé do monte. Essa subida, nessa cordilheira, ela tem aproximadamente 600, 780 metros de subida acima do nível do mar. Então a subida não é pouca. Provavelmente Abraão ficou no pé do monte e deixou os seus moços lá. Como quem diz: fica aqui na metade antes que você me atrapalhe no final. E a expressão, dá um sorriso. A expressão que Abraão usa, 2, é a expressão que inaugura a palavra adoração. Inaugura que palavra? Qual palavra? Então é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, Gênesis 22, 5. Só que essa palavra adoração, ela não aparece atrelada à música, louvor, a melodia, ela aparece atrelada a sacrifício. Porque Abraão está considerando morte como adoração. E isso aqui não é para escandalizar, porque ele sabe o que Deus gosta. Dá um sorriso. A Miriam pegou o pandeiro e tocou o pandeiro, dizendo: só o Senhor é Deus. Depois que o mar se abriu, David Wilkerson vai dizer, num sermão célebre que ele pregou, que tem muita gente que, como Miriam, canta o cântico certo do lado errado. Porque cantar depois que o mar se abre, até quem é espírita canta. Agora cantar com o mar fechado,
Por quê? Porque adoração é sacrifício. Adoração não é quando você pode. Adoração é quando você não pode, mesmo assim você faz. Eu não queria levantar a mão, mas eu preciso. Eu não queria dar glória, mas eu preciso. Eu não queria dar aleluia, mas eu preciso. E eu disse aqui de manhã, a nossa adoração não é para enfeitar a mensagem do pregador, é a nossa válvula de escape. É melhor você adorar do que infartar. É melhor você adorar do que ter um AVC. Adoração é sacrifício. Agora tome a mão do teu irmão, diga, escolha quem você vai ser nessa história. Diga, se você veio subir o monte para adorar, ou se vai ficar na metade segurando o jumento. Ou você veio para adorar, ou você fica com essa carinha de Nutella segurando o jumento. Porque quem segura jumento é frequentador de culto. Quem sobe o monte é adorador de verdade. Cadê os que vão subir? Levante a mão para dar um glória a Deus. Isso, sobe. Sobe. O nível de tratamento de Deus aqui é diferente. Abraão seleciona, pega o moço e vai. E aqui o que eu quero pregar para vocês. A lenha que durante a noite inteira ele rachou, agora coloca sobre o lombo do Isaac, sobre os ombros. Isaac está com o peso da lenha, está subindo o monte. E eu gosto da expressão do pastor Gesiel Nunes Gomes, que diz que subir o monte é como subir de escada e não de elevador. Porque tem gente que até sobe, mas na força dos outros. Mas tem outros que estão subindo na força do Senhor. O problema é que quando você sobe na força de alguém, quem te levantou te derruba. Quando você sobe na força de Deus, nem Satanás te tira de lá. Segura a mão de alguém e diga para ele, é por isso que eu sou esquisito. Diga, não sou crente para ficar bajulando ninguém. Eu não sou crente para ficar olhando para os outros com um olharzinho de apaixonado, me dá uma esmola. Eu sou crente para servir aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está aqui. Porque tem gente que para subir precisa pisar em alguém. Tem gente que para subir fica falando mal dos outros. Tem gente que para subir persegue. Alguém já foi perseguido aqui? Antes, depois, igual a mim? Levanta a mão. Quem já foi perseguido aqui? Dá um sorriso. Se alguém está falando mal de você por trás, é porque te respeita. Porque se não respeitasse, falava na tua cara. Está mandando indireta no WhatsApp, é porque não tem coragem de falar na tua cara. O que fica... era para dar glória a Deus. Alguém já foi perseguido aqui? Já foi. Vamos lá, fica de pé, Lincoln. O Lincoln está crescendo e eu sou um velho pregador. O Lincoln está prosperando e eu sou um velho pregador. E o Lincoln anda, Lincoln, e eu estou aqui atrás. Se o Lincoln parar para dar atenção a mim, é porque o que está aqui atrás é melhor do que aquilo que ele já viu lá na frente. Porque ninguém persegue quem está atrás. Se estão te perseguindo, é porque teu nível já mudou. Era para dar glória a Deus. Você quer fazer a obra de Deus e quer confete? Você quer fazer a obra de Deus e quer um aplauso? Quando acabar o culto aqui, a gente tira uma foto e bota a tua foto estampada aqui. Agora, se tu quiser fazer, padecerá mais necessidade. Porque a perseguição, ela vai ser inerente da sua produtividade. Não quer ser perseguido? Continua sendo esse neutro que você é. Continua sendo esse frequentadorzinho de culto que você é. Não quer arrumar confusão? Continua sendo aí, do jeito que você está, anêmico. Parece até uma ameba. Agora quer caçar confusão? Se posiciona. Eu amo isso aqui, se posiciona. Paulo, quando chega na ilha de Malta, a Bíblia diz que ele vai manter a fogueira acesa e uma víbora vai pegar a sua mão. E os bárbaros que conscientemente o acolheu, ficam olhando para ele dizendo assim, vamos esperar a hora que ele morre. Porque até então a fogueira estava lá, mas não tinha ninguém para alimentar. Foi só alguém se levantar para alimentar a fogueira. Porque o diabo não gosta de quem alimenta a fogueira. Paulo é mordido pela víbora. E me dá uma lição. Eles esperam 1 dia, 2 dias para que Paulo morresse, mas ele não morre. Ele está mordido, ele está ferido, mas não está envenenado. A raiva de Satanás é que ele usou esse crente gelado da tua igreja para te ferir. Você pode estar ferido e até mutilado, mas você não está envenenado. Abra a tua boca e diga: Satanás, eu não vou parar.
víbora não se faz entrevistas. Víbora sacode no fogo. Fala com a minha mão. Eu não tenho atenção para dar, eu não tenho tempo para dar atenção a quem não tem o que fazer. Então fala com a minha mão. Eu não vejo Neemias descendo do muro para dar satisfação a quem não bota um tijolo. Você tem que aprender a ignorar que ele não tem o que fazer. Manda lavar uma louça, manda capinar um quintal, mas o que Deus te chamou para você fazer, você não vai parar. Dá um glória a Deus aí. O texto diz, por favor, que Abraão toma a lenha do holocausto, coloca sobre Isaac, seu filho, e ele toma o fogo e o cutelo na sua mão. Diga comigo, Abraão coloca a lenha sobre Isaac, mas ele administra o culto, porque o cutelo e o fogo está na mão de quem? Abraão aqui é um tipo de Deus. E desculpa, não tem um pregador que incendeie a igreja, porque o fogo não está no pregador, o fogo está na mão do Pai. Quando você estava no ventre da sua mãe, o fogo já estava aceso na igreja. Então baixa a tua bola. A gente tem que parar de ser idólatra, de pregador e de cantor, e começar a entender que o fogo está na mão do Pai. Tem ninguém que incendeie a igreja que não seja Deus. Tá bom, eu fui pregador convidado, o Lincoln pregador convidado, os outros pastores pregador convidado, mas Deus usou o pastor de vocês para batizar vocês com o Espírito Santo. Significa que eu e Lincoln aqui não somos nada, porque a unção já estava aqui. A unção já está aqui. Aí a gente fica, não, vamos ali. E tem gente que é tão... Deixa eu ver aqui o carro, deixa eu ver o que vai pegar esse ano. Esse aqui eu gosto. E essa aqui é a pregadora do mistério. Aí quando a pregadora e o pregador não vem, você fica triste, porque na verdade você não veio aqui atrás de Deus. Era para dar um aleluia, né, gente? Dá um toque no teu irmão, diga, eu estou aqui atrás do Pai que está com fogo na mão. Diga, o Pai que está com fogo na mão, é Ele que vai me incendiar, é Ele que vai me queimar, é Ele que vai me avivar, é Ele que vai me levantar, é Ele que vai me ungir. Levante a mão, por favor, e dê um grito de glória a Deus, que o fogo está na mão do Pai. O fogo está na mão do Pai. Agora escute. A lenha está sobre o Isaac. Porque aqui o Isaac não é só um tipo de Cristo, é um tipo de igreja. Se não há ausência de fogo, na verdade, quando o culto não pega fogo, é ausência de lenha. Existem algumas igrejas que a gente prega pelo Brasil que parece mais católica do que assembleana, porque não tem fogo. Aí a Assembleia de Deus é caracterizada pela igreja que é detentora do direito do movimento pentecostal do Brasil. Mas a gente chega em alguns lugares, tanto faz como tanto fez. O livro de Leonardo Revenil, chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que o avivamento não chega porque muitos de nós estamos dispostos a nos acostumar sem ele. Então se dá glória a Deus, se não der, tanto faz. Pelo menos eu cantei, pelo menos eu fui. Quando na verdade um seminário como esse era para você estar pendurando no ventilador, levando a glória que você recebeu aqui para o teu estado, ou para o teu bairro, para o teu município. Por quê? Porque o fogo está na mão do Pai, mas a lenha está sobre você. Olha para mim, é aqui que eu queria chegar. O Isaac vai olhar para o pai e falar, tá bom, o culto está quase completo, porque eis aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Mas cadê? Cadê? Grita, cadê? Cadê? Cadê o cordeiro? Então Isaac está dizendo para Abraão que ele não está disposto a fazer culto sem que haja cordeiro. Nós nos acostumamos no Brasil a fazer culto sem cordeiro. Nos acostumamos a cantar louvores sem cordeiro. É por isso que os louvores emocionam a mente, mas não sacrificam a alma. Porque a gente canta tudo pra gente, depois exige do Deus que a gente não cantou sobre ele, que ele desça aqui. E a nossa geração é a geração que se sente muito íntima, porque tem a coragem de chamar Deus de você. E como no Brasil a gente tem uma pseudo promessa de que o avivamento vai sair daqui para as outras nações, desculpe, com 20 anos de ministério itinerante, eu chego a dizer a vocês que esse tempo de visitação está indo embora. Porque a gente se preocupa muito mais com a nossa aparência do que com a nossa essência.
Vocês estão vivos ou não estão? Agora escute aqui. A gente mandou tanto missionário para a África que a África está mandando missionário para cá. Então, ao invés da gente evangelizar a África que está evangelizando a gente. Por quê? Porque culto para eles lá tem que ser até Jesus cansar. Ninguém entendeu nada, né? Enquanto Jesus não cansa, eles não param de dançar, de adorar. Pregador tem que pregar 3 horas, porque se não prega 3 horas não volta mais. E a gente aqui preocupado com o relógio, e o Espírito preocupado com você. Vocês estão vivos ou não estão? O Isaac está dizendo: cadê o cordeiro? João Batista vai gritar nos ouvidos dos fariseus que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios ou 1 Coríntios capítulo 5 que Jesus é a nossa Páscoa, porque a liturgia da Páscoa tinha por elemento principal o cordeiro, porque sem cordeiro não adianta sangue na porta. Tem que ter o sacrifício do bicho. Agora dá um sorriso. Em Êxodo capítulo 12, que é a sentença final que Deus dá ao Egito, ele diz que o povo hebreu tem que não só pegar o sangue do animal e colocar sobre as ombreiras, os portais e as ombreiras da casa, portais e ombreiras, sangue em cima e sangue do lado. E a sentença é: o anjo da morte vai vir no Egito, mas a casa que tem a marca. E o que faz com o cadáver? O cadáver vocês levam para dentro de casa e queimem no fogo, porque o cordeiro é pentecostal. E o que sobra do cadáver, como é que a gente faz? Você vai pegar a cabeça, diga comigo: cabeça, vísceras e pés, e vai comer. Não pode ser nada cozido, tem que ser tudo assado no fogo. Eu amo isso aqui, porque se o cordeiro de Deus é Jesus, Isaac está sentindo falta de Jesus no culto. E se Jesus é o cordeiro, nós nos alimentamos dele. Porque por que se alimenta da cabeça? Olha para mim. Porque a cabeça está no intelecto. Eu disse aqui sobre o Romanos 12 que a nossa geração está sofrendo da síndrome do cérebro apodrecido, que na verdade vamos gerar uma geração de que aqui a 5 anos não vai saber fazer uma redação. Você pergunta para ele: o que é ser cedilha? Ele vai dizer: é uma fofoqueira que mora do lado da minha casa. O que é um tio? É o irmão da minha mãe. É a geração que tem muita tecnologia, mas está sofrendo com pouco raciocínio. Mas quando a gente se alimenta da cabeça do cordeiro, a gente está se alimentando da sabedoria dele. Por isso eu quero profetizar que nenhum distúrbio emocional vai tomar conta da tua mente. Eu vou falar para você que nenhuma distração como TDAH vai tomar conta de você. Você vai ter concentração naquilo que você faz. Porque Paulo disse que nós não temos a mente do mundo, nós temos a mente de Cristo. Então a gente pensa como ele, fala como ele, anda como ele. É para dar um glória a Deus, né? Mas está tudo bem. Segure a mão do teu irmão, diga: hoje vai ser cordeiro o nosso alimento. Diga: se alimente da mente de Jesus, da sabedoria de Jesus. Diga: não inteligência, mas sabedoria. Porque sabedoria tem uma distância da inteligência. Gente pela inteligência sobrepõe aos outros. A Eva foi inteligente, por isso perdeu o casamento. Abigail foi sábia, segurou e salvou o seu marido. O que nós estamos precisando é de uma geração sábia, de uma geração que transcende o conhecimento, de uma geração que quer conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Uma geração que não seja limitada, uma geração que expanda o seu cérebro e conquiste a terra. Bota a mão nesse cabeção e diz assim: toda distração sai da minha mente agora. Diga: toda dificuldade interpretativa sai da minha mente agora. Diga: toda dificuldade de concentração sai da minha mente agora. Diga: Satanás, você não tem legalidade para falar na minha mente,
porque na minha mente só quem anda é o Cordeiro de Deus, só Jesus pode ter acesso à minha mente. Agora levante essa mão se você acredita, levante a outra se tem fé, e dá um brado de glória a Deus aqui nesse lugar, vai! Mente! Essa aqui dói, tá? Essa dói, mas é necessária. Por que se alimenta dos pés? Porque os pés estão os passos. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Paulo chega a dizer: tenha vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sorria, porque vai ser meio agressivo. Eu fico tentando entender por que os crentes são soberbos. Da porta para fora você é juiz, desembargador, médico, você é o que é. Da porta para dentro você é ovelha. Eu não consigo compreender. Nós que estávamos mortos dos nossos próprios delitos, fomos salvos, banhados e purificados num sangue que não era nosso, era dele. E depois, só porque a gente tem um cargo, a gente fica. Tem cantor que não servia para ser cantor de boate. Deus deu para ele um ministério. E são soberbos. Eu estava compartilhando hoje com o Lincoln e com o pastor que estava com a gente, que isso aqui é passageiro, gente. Ministério itinerante, isso é passageiro. Estrelato é passageiro, é igual jogador de futebol, tem prazo de validade. Então não dá para a gente ser soberbo em uma coisa que não é nossa, porque a mensagem não é minha, a igreja não é minha, o louvor não é seu, o dom não é seu, ele te emprestou isso. Então tome a mão do teu irmão e diga assim: calça a sandália da humildade, baixa a tua bola, porque você tem que ser reconhecido pela tua humildade, não pela tua soberba. Sabe o que Lucas vai dizer? Que um discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se com ele aprende, com ele se parece. Talvez eu esteja falando para jovens aqui que sejam extremamente superiores à sua liderança. Você tem mestrado, pós-graduação, você é formado em teologia, formado em letras, você é formado em diversas coisas, e você está lá sendo liderado por um camarada que não sabe conjugar o verbo, por alguém que às vezes não sabe ler. Isso não te diminui, isso te enaltece. Pergunte por quê? Porque Jesus deixou para a gente uma lição dizendo: eu não sou estrela, porque eu não vim para ser servido. Eu não preciso de toalha branca e água com gás. Eu vim para mostrar a vocês como é que deve servir. Por que a gente tem que aprender na humildade de Jesus? Porque servir é melhor do que ser servido. Vamos lá? Olha para mim. Se alguém tivesse a brilhante ideia de me dar um ingresso para assistir a final da Champions League, lá no Camp Nou, entre Barcelona e Real Madrid, e trocar por uma CBJ para estar aqui palestrando, eu digo a vocês sem sombra de dúvida, eu prefiro estar aqui. Pergunte por quê? Porque lá você vai ser só mais um na multidão. Então não importa se você está pregando, se você está servindo água para quem está do teu lado, aqui você não é mais um. Aqui o seu destaque é pelo teu serviço. E é muito bacana quando a gente vê quem é grande servir quem é pequeno, porque Jesus disse que o maior sempre vai servir. Segure a mão do teu irmão e diga assim: vamos descer. Fala: vamos descer a casa do oleiro. Deixa o Espírito Santo arrancar nossa altivez, a nossa soberba, o nosso nariz em pé. Essa síndrome de princesa que você trouxe da tua casa, você tem que sair. Esse negócio de você ser playboy na igreja acabou. Seja humilde, seja servo. Eu fico pensando, se Jesus não me salvasse. Para quem não sabe, eu era cantor de pagode no mundo. Que desgraça, né? Eu me converti na igreja evangélica missionária Maranata do pastor Paulo César Brito. Vocês talvez não conheçam, mas a velha guarda conhece. É um cantor que tem umas músicas conhecidas. Pedro e João iam para o templo
para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava o aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Eu fui para lá com aceitei Jesus, estou no processo de santificação. Aí o que eu fui? Fui lá no Ministério de Louvor. Quem é o cantor? Falei, eu quero fazer uma audição aí com vocês. Aí botaram o microfone na minha mão para cantar música. Me lembro que estava, quando o crente está vivo. Eu desafinei tudo, o irmão disse, para. Você não serve para fazer isso aqui. Eu fiquei triste, mas continuei caminhando. Mas ali eu percebi uma verdade. Não dá para você sair do mundo e continuar fazendo na igreja o que você fazia lá. Porque o que você gosta tem que ser sacrificado por aquilo que você precisa. Eu até gosto, mas eu preciso dele. Agora imagina, se Jesus não me rejeita no ministério de louvor, como é que eu não seria soberbo? Gosta de coisa ruim, igual a mim. Ruim. Aí os camaradas olham para mim, não serve para ser locutor de loja de biscoito. Se botar para anunciar no mercado não presta. Aí Jesus dá um banho, bota uma gravata, bota um terno, empresta um ministério. Meu Deus! Vai doer, mas vai curar. O problema é que nós alimentamos esses bezerrinhos de ouro. Quando Jesus conta a parábola das virgens loucas e prudentes, quase ninguém repara que as prudentes foram pedir azeite às virgens, as prudentes, as loucas foram pedir azeite às virgens prudentes. E as prudentes disseram assim: não, nós não podemos emprestar a vocês porque pode faltar para mim e para vocês. E qual foi o conselho? Vá aos que vendem. Tinha um comércio de venda de azeite. Porque gente que não racha lenha de madrugada compra azeite da mão de quem vende. Meu Deus! E elas foram lá. Seu vendedor de azeite, eu fiquei jogando Free Fire. Não deu tempo de colher azeitona. Eu estava no GTA, eu estava na última fase do GTA, estava até ganhando dinheiro. Seu vendedor de azeite, eu sou influencer digital. Eu estou lá fazendo vídeo, dancinho. E eu esqueci agora. O noivo chegou, eu preciso de azeite. Enquanto elas foram comprar o azeite, o que acontece na parábola? A porta fecha. E quem é que ficou de fora? Quem comprou e quem vendeu. Porque essa parábola te ensina que azeite não se faz no culto, azeite se faz no quarto. Não é o pregador e o cantor que vai te dar destino no culto. É você com azeite que vai definir o culto que você vai celebrar. Alguém está aqui com azeite? Não, levante esse braço cansado e diga: Jesus, manda mais. Aí a gente tem que lidar com esses crentes soberbos, altivos, que fazem teatro com a noiva do Cordeiro, que pregam falsas mensagens e falsos louvores, e enriquecem, e a gente aplaude. Eu fui pregar, pastor Ari, lá na tua quebrada, Belo Horizonte. Cheguei atrasado, como sempre, né? Garrafamento, fui de carro para Belo Horizonte. Sentei do lado do presidente. Tinha uma cantora que eu tinha as músicas dela no playlist lá, cantando as músicas bonitas, todas elas sucesso. Ela acabou de cantar, sentou do lado do pastor, e o pastor, menina, falou o nome: nós vamos tirar a oferta. Dá para a senhora cantar mais um hino? Ela disse perto de mim: não está no contrato. Existem Isaques ainda, dispostos a não fazer culto sem cordeiro.
ator não vem, pregador não vem, pastor faltou, mas o cordeiro está aqui. Se alimentar das vísceras, que é uma buchada boa. A buchada é intimidade, relacionamento. O próprio Cristo diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você se alimenta de quem é Jesus. Por isso Isaac está sentindo falta do cordeiro. E eu encerro aqui para a gente orar. Eu não abro mão do cordeiro. E o que Abraão vai dizer? Deus proverá para si. Porque na verdade aqui, filho, o sacrifício é você. O texto diz que eles sobem. Abraão amarra o Isaac, porque Isaac no altar, ele não quer tirar uma selfie, uma foto, porque quem está amarrado no altar não tem direito de escolha. É por isso que você não dá mais certo no pagode e no forró. Você está amarrado no altar. Você flertou até com a dupla do Mateus e não sei quem, mas desafinou tudo, porque você só serve para o altar. Aonde você for, as pessoas vão entender que tem um altar que está andando do teu lado. Olha para o teu irmão e diga para ele: é por isso que a gente é estranho, porque a gente tem a cara do altar que a gente se relaciona. Fala, não tem nada a ver com cabelo, com roupa, tem a ver com relacionamento. Quanto mais perto do altar você estiver, mais parecido com ele você é. Agora olha para mim. Deus tem as suas formas de te atrair para o altar. Porque quando você não vem por mim, Deus cria uma situação para te atrair para o mal. Mas Ele te traz. Sorria. Eu estava compartilhando com um pastor ali na hora do recreio, que a Ana tem muitos problemas, mas a Bíblia define ela como uma mulher estéril. Ok. A esterilidade da Ana é engraçada, porque a Bíblia também não diz o ambiente que ela foi curada. Supondo, digo eu, não a Bíblia, que o problema maior da Ana, numa sociedade machista, em que a mulher só prestava para reproduzir, não era a esterilidade. Porque a esterilidade para uma mulher que não tinha filhos era maldição. Então o escriba entendeu que ela era uma mulher que não tinha filhos, é maldita, porque era comum isso. Mas a Bíblia dá para nós o diagnóstico dela, amargura. E Ana orou com amargura de alma, dá um sorriso. Porque quando a mente está doente, o útero não gera. Tem alguns lugares que não estão gerando porque a mente dos crentes está doente. E quando você está doente nesse ambiente, você ataca quem você deveria somar e fica aliado de quem você deveria atacar. Tem gente que faz associação com o diabo e luta contra a igreja, porque essas fofocas da rede social são alimentadas pelos crentes que frequentam a igreja. Porque o ímpio não quer saber de fofoca de crente, mas o crente gosta disso. Vocês estão aí, né? Só que aí, como Deus tem uma promessa sobre a linhagem de Eucana, e como Eucana é um marido banana, que dá oferta para a mulher não ir para o culto, dizendo: fica aí porque eu tenho pena de você, eu oferto para você e para mim. Deus vai dizer: vou sacudir essa mulher. Como Deus não consegue alcançar o coração de Eucana, qual é o coração que ele pega? Penina. Porque a conversa de Deus com Ana vai ser no altar. Então Penina começa a dizer aquilo que Ana não gosta, mas precisa ouvir. Eu tenho filhos e você não tem. A promessa do teu marido vai por mim, não por você. E Ana um dia se levanta e diz: eu vou embora, dá um sorriso. Porque talvez você tenha ouvido falar que Penina é instrumento do diabo, nunca foi. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque o diabo não vai usar alguém para te levar a um ambiente que Deus vai tratar de você. Então tem coisa que você não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir. Porque Deus quer te levar para um ambiente que Ele vai ter liberdade de tratar com você. Lá vai Ana, amargurada, tome a mão do teu irmão, diga: vai para o altar, vai. Diga: vai triste, vai chorando, vai amargurado, vai devendo, vai cheio de dívida, vai não querendo ir, mas vai para o altar. Não fica, vai para o altar.
Quando Ana chega no altar, ela está orando com necessidade. Eu preciso de um filho, eu preciso de um filho, eu preciso defender a minha ética, eu preciso defender, me dá. Só que chegou parte da oração, ela diz: não precisa me dar mais não, porque o dia que o Senhor me der eu te devolvo. Então a Ana não precisa de filho, ela precisa de Deus. O filho só foi uma desculpa que Deus arranjou para te atrair de volta. Deus sabe onde te toca, Isaac, para trazer você de volta para o altar. Você está desafinando nos ambientes do teu refúgio. Você não se adequa ao ambiente que não foi feito para você. É por isso que o que está acontecendo contigo não é feitiçaria, não é diabo, é Deus dizendo: volta para o altar. Dói mesmo, porque quem nasce para o altar não se sente bem em outro lugar. Ele não está tirando uma selfie, ele não está fazendo uma posezinha para ter engajamento. Ele está amarrado, gente. Ele não tem escolha a não ser queimar. Se não dá para sair, então queima. E o pai com um cutelo na mão dizendo: eu vou matar você para agradar a Deus. E está no texto: um anjo interrompe o culto e diz: agora eu sei que tu temes a mim. Preserva o menino, dá um sorriso. Sorria. Quando Abraão levanta a mão e retira, por cada palavra do anjo, a Bíblia diz que ele vê, diga comigo, um carneiro amarrado no mato, através dos chifres. Espera aí, tem alguma coisa errada. No pé do monte o filho sente falta do cordeiro. Jesus é o cordeiro. Mas no cume do monte Deus não provê um cordeiro, Deus provê um carneiro. A Bíblia está em contradição? Não. É porque o cordeiro e o carneiro são os mesmos animais de forma evolutiva. O carneiro é um cordeiro velho, porque quanto mais a tua fé cresce, mais a tua provisão se expande. Você sobe pedindo uma coisa e Deus está preparando outra para você. Mas Ele só provê, olha para mim, quando a tua fé for levada ao limite. Você acha que eu queria entregar meu filho? Você acha que eu não queria e não flertei para tentar acordar antes do Lucas sair de casa, para prevenir que ele fosse cortar o cabelo? Uma coisa eu ouvi de um pregador que hoje está mais aposta do que pregador. Ele disse o seguinte: se Jesus te desse o poder de você antever o que vai acontecer na tua vida daqui a um ano, tanto vitórias quanto tragédias, o que você e eu faríamos? Sofreríamos antecipadamente ou ficávamos relaxados por antecipação? Então Ele não deixa você ver, mas Ele te ajuda a passar. Se disser tem uma fornalha acesa, se você não se dobrar, se Ele falar hoje para você a fornalha aquecer amanhã, hoje você se mata. Mas tem coisas que Ele não te revela, mas te ajuda a suportar. Fica lá, Lincoln, daquele lado lá para mim. Lincoln, fica lá. Pega um pastor desse aí, segura na mão dele. Alguém que segure na mão do Lincoln, por favor. Vem cá, pastor Anderson. Segura na minha mão. A maior revelação que eu já ouvi desse texto é do escritor do livro Caçadores de Deus, Tommy Tenney. Ele fala da perseverança de Abraão. Ele diz que enquanto Abraão está caminhando de um lado com o monte, está Deus do outro lado com o cordeiro. Abraão anda, Deus anda. Abraão para, porque Deus só vai prover quando a sua fé e a sua razão se encontrarem. Eu sei que vou perder, mas eu estou disposto a encontrar quem me achou. Aí, olha para mim, a gente não gosta de dar grito de glória no culto, porque a adoração do crente é mais terapêutica do que atração. Deus não precisa que você levante a mão para existir como Deus, mas você precisa levantar a mão para existir como crente.
porque esse é o teu sacrifício. Vocês estão aí ou não? Não é quando eu posso, quando eu estou disposto, é quando eu não posso, mas mesmo assim eu faço. Isso é sacrifício. Sacrifício não é sentir um arrepio para poder fazer. Sacrifício é não sentir nada, mas mesmo assim entregar. Porque quando Deus disse que te amava, Ele não fez uma música, Ele não fez uma melodia, Ele não fez um coração, Ele fez uma oferta. Aí, segura. Aí, pastor, que a gente conversou. Quando Deus vai devolver a Ana a sua voluntariedade, Deus dá para ela quantos filhos a mais? Ela canta no capítulo 2: até a mulher estéril foi mãe de quantos filhos? 7 filhos. Mas no sacrifício de Abraão, Deus falou para ele: olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar, porque assim será a sua descendência. Pela última vez, segure a mão do teu irmão para encerrar a minha participação. Diga para o teu irmão: o teu resultado sempre vai ser maior do que a tua entrega. Diga: Deus está te convidando à contemplação da imensidão do infinito, porque o que Deus vai fazer através do teu sacrifício é incontável, insondável. Tem gente aqui que nem ora mais, mas está colhendo a oração que já fez há muitos anos, porque a recompensa de Deus sempre vai ser maior do que a nossa entrega. E vamos parar com essa conversa da gente achar que faz tudo de graça para Deus. Ninguém faz nada de graça para Ele, porque o nosso Deus é generoso. O apóstolo Pedro disse assim: nós temos deixado pai, mãe, tio, herança por amor de Ti. E o que é que nós vamos ganhar? Jesus disse: todo aquele que deixa pai, mãe, tio, herança por amor de mim, nessa vida 100 vezes mais, e ainda herdará comigo a vida eterna. Tome a mão do teu irmão, diga: quer ser livre? Chama o Cordeiro. Quer ser feliz? Chama o Cordeiro. Quer ser pregador? Chama o Cordeiro. Quer ser profeta? Chama o Cordeiro. Quer ser pastor? Chama, 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 chama. Chama o Cordeiro. Terminou. Pastor, eu me lembro que na minha época de juventude, eu pegava a apostila e subia para o monte, uma apostila do seminário, do EPOI, para falar: Jesus, me ensina aqui no monte o que eu não aprendi na sala. Porque os professores ensinavam, mas Jesus explica. É por isso, sorria. Eu quero que você dê um salto nessa cadeira quando eu falar. Escute. É por isso que nós que vivemos de sacrifício, dá um sorriso, estamos no bojo da revelação e não da informação. O movimento pentecostal não vive de informação, vive de revelação. Porque enquanto a informação te leva do presente para o futuro, a revelação está trazendo o futuro para o teu presente. Hoje está ruim, mas eu já sei como é que essa história vai terminar. Hoje está difícil, mas eu já sei como é que vai terminar esse negócio. Hoje eu estou sozinho, mas eu sei que eu vou casar e vou ser feliz. Hoje eu estou desempregado, mas a porta um dia vai se abrir. E o que você está fazendo agora? Está se cortando? Está se matando? Está tomando cerveja escondido? Não. Eu estou adorando, estou levantando a mão, eu estou pisando na cabeça da serpente, eu estou rodando, eu estou dançando no espírito, eu estou deixando o Senhor de pé no trono, porque Ele pode achar aqui um adorador. Cadê você? Dá um pulo dessa cadeira! Olha para mim. Uma das coisas que marcaram a minha vida, além da morte do meu filho,
Foi que um dia eu estou indo para a igreja e recebi uma ligação. E quando atendi, era um número não identificado. Uma pessoa atendeu do outro lado dizendo: é o pastor Albert Ferreira? Eu falei: sou eu. Ai, vai dar ruim. É a pessoa que era uma mulher do outro lado disse assim: eu sei quem foi que matou o seu filho. Eu queria conversar com você. Eu disse: eu não tenho mais nada para conversar, porque esse assunto já foi resolvido com a minha família. Desliguei o telefone, modo avião, culto. Saí do culto, liguei o telefone, 10 ligações de outro número. Não era spam. E eu preocupado com as coisas do projeto, da igreja, então retornei a ligação, era a mesma mulher. Quando eu atendi o telefone e disse alô, ela disse: pastor, não desliga. Eu sou a esposa do policial que matou o seu filho. E eu estou te ligando para te pedir perdão. A vida em Deus é muito mais do que pular e rodar. É alegria, paz e gozo no Espírito. Mas para você ter paz, você precisa aprender a perdoar. Eu vomitei tanta coisa naquela mulher. Eu falei, ela falou coisas que só eu, o marido dela e o meu filho mais velho sabíamos. Porque o marido dela socorreu o meu filho no hospital junto com o meu filho mais velho. Eu disse: irmã, vamos fazer uma coisa? Seu marido mutilou minha família. Meu filho não era traficante, meu filho era crente. Para quem não sabe, meu filho estava com uma camisa escrita: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Eu estou mutilado, minha família está triste. Meu filho nunca mais vai calçar um chinelo que a gente guardou. O telefone dele nunca mais vai ser ligado. E agora a senhora vem com esse papo de perdão? Joga um copo no chão de vidro e pergunta para os cacos se eles recebem perdão. Você pode remontar o copo, mas ele nunca volta a ser o mesmo. Eu usei de diversos subterfúgios e metáforas para poder me esquivar daquilo que Deus estava me chamando. Porque o perdão cura. Eu disse: se eu não te perdoar, meu filho não volta. E eu vou te levar para sempre, porque agora você tocou num assunto que eu não queria. Se eu te perdoar, meu filho também não volta, mas eu fico amargurado. Então diga para o teu marido: eu nunca mais toco no nome dele. Eu encerro o processo a partir de agora. E diz para ele que eu e minha família perdoamos vocês. Você não sabe o que é sacrifício, irmão. Você está chorando porque teu namorado te deixou e você não sabe o que é sacrifício. Tem obreiro chorando porque mudou o salário, você não sabe o que é sacrifício. Tem gente chorando porque perdeu um carro, porque perdeu um negócio, você não sabe o que é sacrifício. O que você perdeu na maioria das vezes, 60% é recuperável. Mas uma vida não. Só você amando muito Deus para você perder e não se perder. Por isso que a gente é pentecostal. Porque para estar aqui num ambiente de lamúria e de tristeza, sem se alegrar e dar glória a Deus, é melhor que a gente não esteja. Por isso que quando a gente vem aqui, a gente não vem para enfeitar congresso, a gente vem para extravasar. A gente vem para correr mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então vou fazer hoje aquilo que amanhã eu não terei possibilidade. Porque é melhor você fazer isso do que continuar refém desse remédio que você está tomando escondido da tua mãe e do teu pai. É melhor você fazer isso do que você continuar envenenado por coisas que não vão te livrar, pastor. A psicóloga disse para minha família: a dor que vocês estão sentindo é a dor da perda, mas daqui a pouco será a dor da lembrança, e depois a dor da saudade, depois a dor da perda novamente. Sabe o que ela fez? Toma aqui um remédio. Esse remédio é para desacelerar a tua mente, porque a dor não tem cura. Eu tomava 1 comprimido, 2 comprimidos, 3, e ficava slow motion. Ia pregar bêbado. Tem vídeos meus aí que parece que eu estou bêbado, mas eu estou dopado, porque eu queria construir um novo personagem na dor que eu estava sentindo para fugir dela. Eu entendo que dor não se foge, se encara, se suporta. Um dia eu estou indo pregar e eu vou orar por você agora. Meti a mão na caixa de remédio e fui no banheiro da igreja, porque eu estava me dando tremelique. Fui no banheiro da igreja e disse: Jesus, consagra esse remédio.
Espírito Santo veio no meu coração e disse: o que eu sou para você? Eu falei: tu és tudo o que eu mais quero. Tu és o meu sorriso, a minha tristeza, a minha alegria. O Espírito Santo, até quando? Ele me disse: você vai tentar suprimir o meu propósito? Até quando você vai tentar negar que o meu propósito é maior do que a tua dor? Eu peguei a caixa de remédio, abri, dei descarga e nunca mais tomei um remédio para dormir. Aí, por que o pregador grita? Por que a gente corre? Porque essa é a nossa terapia. Não dá para a gente ser tradicional, batista, com todo respeito aos irmãos batistas. A gente não servia para estar em outra denominação que não fosse essa. A gente correr a mão, extravasar. Porque quando tu está assistindo televisão, que o Atlético faz gol, que o Vila Nova faz gol, tu tá lá igual um boboca. Gol do Neymar, gol do nem sei quem. Quando aí fica dentro da igreja, não levanta a mão para Jesus, não dá um glória a Deus para Jesus. Não, Jesus é maior do que o teu time de futebol. Ele é rei dos reis. Tome a mão do teu irmão aí agora. Promazia Ramacha. Segura aí, fecha o corredor, que agora ninguém vai sair. O espírito do xixi está repreendido agora. O espírito do bebedouro está repreendido também agora. Agora só o Espírito Santo. Fecha o corredor aí também, por favor. Os obreiros aqui também me ajudem, aqui, ó. Vocês daqui da igreja, isso. Eu queria pelo menos 200 crentes que foram batizados com o Espírito Santo hoje. Orando em línguas agora. Ora em línguas. Então tu foi batizado no limão, que não foi no fogo. Ora em línguas. Para orar em línguas tu não precisa sentir. Faz. Vai, faz. Faz, que tu vai voltar para tua cidade carregada no azeite. Faz, porque o fogo arderá continuamente no altar e não vai se apagar. Faz. Herodes não apagou, Nero não apagou. Não, Nabucodonosor não apagou, os faraós não apagaram, os filisteus não apagaram, Agag, rei dos amalequitas, não apagou. Nenhum dos povos do período interbíblico apagaram o fogo. Na verdade, em Atos 12 o fogo acendeu de uma vez e nunca mais vai se apagar. Então ore em línguas, abre essa boca, porque a oferta já foi liberada, o altar está pegando fogo. Agora vem o fogo sobre nós, fogo de Deus, abre a boca. Fecha os olhos. Diga Espírito Santo. Mais alto, diga Espírito Santo. Eu não quero sair daqui. Diga, já são meia-noite. Diga, o anjo da morte vai passar no Egito, mas eu estou marcado pelo sangue do Cordeiro. Diga, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Minha casa não será atingida. A desgraça não vai me alcançar. A miséria não vai me alcançar. Mas o teu fogo vai pegar. Vai, crente, abra a boca. 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 Vai, 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 vai. Queima, 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 queima. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa. Levante a mão do teu irmão agora. Levante a mão dele agora. Diga, Jesus,
eu sou parte da geração Z. Eu acredito que não vou provar a morte, mas vou ser transformado, arrebatado para morar contigo no céu. Diga, mas eu me recuso a sair desta igreja do jeito que eu cheguei quinta-feira. Diga, eu quero ter o meu corpo incendiado. Diga, o sacrifício sou eu aqui hoje. Diga, e apresento o meu corpo, minha mente, meus pensamentos, meus sonhos, meus planos, meus projetos no teu altar. Diga, e declaro que o que tiver que acontecer vai estar debaixo da tua ordem, porque quem manda em mim não é o sistema que governa o mundo. Quem manda em mim não é Satanás. Quem manda em mim não é a depressão. Quem manda em mim é o teu Espírito. Levante a mão dele. Gente, eu estou sentindo Deus, a perna está tremendo aqui. Cadê os vasos dessa igreja? Cadê os vasos da igreja? Cadê as mulheres de guerra? Cadê os crentes da oração? Cadê os vasos da marcha? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Renova os obreiros, renova os pastores, renova o meu chefe, renova, 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 renova. Esse glória a Deus vai lá dentro do teu quintal. Essa tua adoração vai romper as barreiras de Satanás e vai libertar teu irmão, teus primos, vai libertar tua família. Existe uma espada de justiça andando no meio da igreja, e o Senhor me disse, eu vou cortar as cordas que amarram os meus filhos. Está na hora de você dar a Deus essa prisão que te limita, que não te faz ser feliz, que te deprecia, que te aprisiona. É um, é dois e meio, os obreiros me ajudem. É 3, dá um grito de glória. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. O Espírito Santo falou comigo aqui. Aleluia. Eu vou tomar meu assento. Mas o Senhor me disse o seguinte: sai do teu lugar aí agora, você que está desviado. Não adianta se esconder atrás da camisa do Congresso, porque se Deus não te alcança através de um conselho, Ele vai te alcançar através de uma experiência. Não espere ter que perder tudo para você voltar. Volta agora. Cadê a primeira pessoa que não quer voltar para a sua igreja, para a sua casa, afastado de Deus? Vem, 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 pode vir, isso não é vergonha não. E se eu fosse o teu líder, vem aqui te abraçar. Vamos embora, vem, vem, vem. Você é filho de crente, mas já está longe de Deus há muito tempo. Você só não oficializou porque você tem vergonha de fazer teu pai passar vergonha. Mas vem, vem, vem. Principalmente você da galeria, vem, vamos embora. Vamos embora, porque Deus está falando. Cadê os músicos da igreja, Jesus? Pelo menos o piano, o teclado, isso. Vem, vem. Bora, vem. Vem. Pastor, eu caí, tô caído, me escondi.
Mas o Espírito Santo tirou esse dia para falar comigo. Eu quero me arrepender. Vem, 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 vem. Belei, amara, gachore, belei, aradaramanda, ragai, rebaragana, bachore, elenda, ragácia. Isso, vem, desce da galeria. Não espera eu te apontar em cima. Vem, deixa eu botar teu óculos. Vem, vem, desce, vem. Vem com a camisa, vem de crachá, vem tudo. E eu vou falar uma coisa para os obreiros aqui, hein? Deus montou esse aparelhado todinho aqui por causa dessas vidas. Deus moveu o avião, tirou a enchente, tirou a tempestade por causa deles. Então vem, 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 vem. Você que hoje de manhã disse: se Deus não falar comigo, eu não sei o que vai ser de mim durante essa semana, eu vou tirar minha vida. Vem, você que flertou com o suicídio, vem, vem. Você que disse para Deus tirar a tua vida, vem. Você que escondeu o remédio lá perto da tua cama e disse que ia tomar o remédio porque você não aguenta mais teu pai e tua mãe, vem, vem. Vem, 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 filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Eu vou tomar meu assento e agora vai ficar com a critério do pastor. Mas você que está sentado do lado de um irmão, que você sabe que pelas conversas que você teve com ele até chegar aqui, ele está desviado, ele saiu do propósito. Segura a mão dele, pergunta para ele se ele não quer a tua ajuda para vir aqui, porque tem gente que quer, mas não tem força. Então vai lá e traz ele para cá. Começa a desenvolver teu chamado agora. Vem, traz, traz. E aqui a gente não vai fazer conta não, porque vocês não são números, vocês são filhos. Vem, isso, vem, eu vou esperar, pode vir. Vem que você vai confessar Jesus de novo. Você vai pedir a ele perdão dos pecados para recomeçar a sua vida. Vem, vem, tem uma turminha aqui, ó, nesse grupinho aqui, ó. Pode vir, vamos embora, vem. É a turminha daqui e a turminha lá de cima da galeria. Estou esperando vocês descerem, vamos embora. Vem. Estou aqui. Vem. Eu vou falar uma coisa aqui que não nos compete, mas o Espírito está mandando eu falar. A partir de agora, faça uma limpeza na tua rede social. Meu Deus. Tira aquela porcaria daquelas fotos de biquíni, de sainha, de balada. Meu Deus. Tira aquelas fotos de quando você não queria nada com Jesus e mostra para a rede social que você é dele e ele é seu. Meu Jesus. Não tem espaço para Satanás. A tua palavra, meu alimento. Meu Deus. Segure aí, banda. Pega o seu celular com a sua mão. Pega o seu celular. Segura o seu celular. Todo mundo tem um celular. Tem gente aqui que não tem Bíblia, mas tem um celular. Eu digo Bíblia de papel. Talvez você tenha milhares de versões aí no seu celular. Pega o seu celular, levante ele. Repita a frase do pastor Albert: não tem espaço para Satanás. Levante mais alto e fale agora. Olha para ele e diga não. Olha para o seu celular, olha para ele. Diga até hoje, diga até hoje. Mas a partir de agora, eu vou servir o Senhor. Vou continuar com você, viu? Mas não tem espaço para Satanás, aleluia. Não tem espaço para Satanás, aleluia.